Pois então, a respeito dessas circunstâncias que fazem parte do estudo desse tema, né? Esse tema que já vem de outros temas, como temos vistos desde o início, temos visto aí vários outros temas que estão ligados, né? Então, o tráfico de pessoas da Lei 13.344 de 2016, Lei 13.344 de 2016, trata exatamente como deve ser a repressão, como deve ser o cuidado, né, com a prevenção, né? A prevenção, é importante que tenhamos essa prevenção e repressão a esse tipo de crime, tráfico de pessoas. E dentre esse tráfico de pessoas, especificamente há de se tratar também das crianças e dos adolescentes, né? Começa lá pelo decreto 99.710 de 2008, decreto 99.710 de 2008, que trouxe a Convenção sobre os Direitos da Criança, né, e também do Adolescente. Então nós temos aí o decreto 99.710, que regula aí essa convenção, ou seja, sobre a criança, sobre os direitos da criança, né? Temos aí a lei, aliás, um decreto também, decreto 3.413, decretos 3.413 de 2000, né? Decreto 3.413 de 2000, onde houve a promulgação, melhor dizendo, da convenção para os aspectos civis, né? Aspectos civis do sequestro internacional de crianças. Olha que interessante, o sequestro interessante, não tem nada interessante, na verdade. O sequestro internacional de criança é regulado pelo decreto 3.413, né, de 2000. Na verdade, essa convenção ela foi concluída lá em Haia, na cidade de Haia, né? O Brasil é signatário aí do Pacto de Haia, ou do Tribunal de Haia, como prevê o artigo 5º, parágrafo 4º, artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, isso em 1980 já, né? E aí o decreto surgiu os decreto número 3.413 de 2000. Então nós temos esse decreto aí que traz a Convenção Internacional de Aspectos Civis do Sequestro, né? O sequestro internacional de crianças e também de adolescentes, né? Principalmente no artigo 13, a linha B, né? O artigo 13 traz uma obrigação às autoridades judiciais e administrativas, né? Do Estado, seja do Brasil, no caso, seja onde tiver, vários países participaram dessa convenção, né? Ela não é obrigada, então o Estado não é obrigado a ordenar o retorno dessa criança, se a pessoa, a instituição ou um organismo, né, que se oponha ao seu retorno provar, ou seja, se houver uma prova, né, de que primeiro que a pessoa, a instituição, o organismo que esteja lá tomando cuidado dessa criança que foi recuperada, digamos assim, né? Não exercia aí efetivamente o direito de guarda na época. Então, veja se não estava já lá antes desse pedido, né, de retorno dessa criança, se já estava sobre a posse dessa pessoa, desse organismo ou dessa instituição. Aí ela vai provando isso, logicamente que o ônus da prova é dela, né? Aí provando isso, a criança vai continuar por lá. Logicamente que a época da transferência ou da retenção, né, ela tinha que estar lá sobre a posse ou desse organismo, ou dessa instituição, ou dessa pessoa lá no exterior, né? O importante é do artigo 13 desse decreto 3.413, lá de 2000, né? Na linha B, que não é obrigada a ordenar o retorno da criança a pedido do Estado, no caso aí o brasileiro, né? De se, logicamente, provar que existe ou a existência de um grande risco de a criança, no seu retorno, ficar sujeita aí, né? A criança estiver retornando
e acabar ficando sujeito aí a perigos de ordem física, né? Ou mesmo psíquica, né? Então, ordens de ordem física ou psíquica, né? Ou ainda qualquer outro modo ficar numa situação que seja aí considerado ou considerada, né? Já que é uma situação intolerável, né? Então, eu peço aí a pesquisa, pesquisem aí esse artigo 13, a linha B, desse decreto 3.413 lá de 2000. A partir disso aí, no Brasil surgiu em 2017 a chamada Lei de Adoção, né? Que é a Lei 13.509, Lei 13.509 de 2017, a chamada Lei de Adoção. Antes nós tivemos a 12.010, né? Mas essa Lei 13.509 de 2017, nesses casos, alterou a lei 8.069 de 90, que é regulada pelo decreto 9.579 de 2018, 9.579 de 2018. E uma grande novidade que trouxe foi exatamente o que prevê o artigo 19A, né? Por isso o motivo dessa figurinha que eu mandei antes aí, que eu expus antes, é exatamente em função disso, né? A entrega voluntária para adoção. Então, a gestante, aquela que ainda tem o nascituro, né? Está na barriga, não nasceu ainda, e a mãe, aquela que o neném já nasceu, ela pode entregar esse bem para essa criança para o Estado, né? Pode entregar esse nascituro, esse filho para o Estado, como prevê o artigo 19A da Lei 8.069 de 90, que é o ECA, né? É regulado aí esse procedimento pela Lei 13.509 de 2017, né? O importante é que esse Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, né? Gerou alguns pontos importantes aí, né? Principalmente nesse caso dessas alterações que trouxeram, na verdade, trouxe aí vários benefícios ao entendimento do ECA, ou seja, da Lei 8.069 de 90, esta Lei 13.509, lá de 2017. O ECA é de 90, né? 8.069 de 90, 8.069 de 90, regulado pelo decreto 9.579 de 2018. Então, vejo que esse decreto 9.579 de 2018 já veio depois da lei 13.509, que é de 2017, um ano depois, né? Um ano depois. Então, vejo que o poder público tem a obrigação aí de observar, né, a sociedade da mesma forma, as famílias também, as famílias têm essa obrigação de observar, inicialmente, né, que a relação com a gestante, no caso aí do nascituro, ou a relação com a mãe, no caso de já ter nascido esse neném, né, já ter nascido a criança, que ainda não tem aí um ponto que determine contrariedade à vontade da mãe ou da gestante de entregar para o Estado esse neném por vários motivos, na maioria sociais, né? Não tem condições, às vezes a mãe é vítima de violência, às vezes não tem condições financeiras, etc. Então acaba batendo aquele desejo de entregar para o Estado, né? Para que essa criança tenha aí pelo menos uma oportunidade, né? Então vejo que essa entrega poderá ocorrer nos termos do artigo 19A da Lei 8.069 de 90, mesmo antes do nascimento. Então, antes do nascimento já entrega, né? A mãe será ouvida, logicamente, a mãe será ouvida por uma equipe interdisciplinar, né? Será ouvida por uma equipe interdisciplinar, lá na Vara da Justiça, ou Vara da Infância e Juventude, né? Então, na Justiça da Infância e da Juventude, sendo que essa equipe ela vai apresentar aí, depois dessa pesquisa, dessas conversas, né, desses encontros, vai apresentar aí um relatório, né, pormenorizado,
A autoridade judiciária. A autoridade judiciária é o juiz, é o promotor, é o desembargador, as pessoas que... Promotor não, as pessoas que julgam, né? Então, a autoridade judiciária são aquelas pessoas que julgam. Na verdade, aí a juíza é da infância e da juventude, né? Então, vejo que esse parecer dessa equipe multidisciplinar vai levar em consideração aí alguns efeitos, como o estado gestacional, né? Como é que está a gestação no caso da criança que não nasceu ainda, que ainda é nascitura, né? Temos aí o estado puerperal, né? Aquele estado que a mulher fica durante o período que ela está grávida, e mesmo depois também, né? Logo depois do nascimento também tem aquele estado puerperal, né? Então nós temos aí inclusive um crime lá do artigo 122 do Código Penal, induzimento ao suicídio, né? Não, induzimento ao suicídio não, artigo 123, né? É o feminicídio, né? Feminicídio está lá no Código Penal, se ocorre exatamente durante esse estado puerperal, né? Logicamente é um período caracterizado aí por modificações de naturezas físicas, naturezas psíquicas, psicológicas da mulher, né, depois que nasce o neném, mesmo antes do nascimento do neném, né? Então é importante isso, né? Então vejo que a mãe pode fazer uma doação desse filho para o Estado, falando assim de forma bem simples, né? E logicamente que ela vai passar pelo crivo de um estudo por uma equipe multidisciplinar, e essa equipe vai elaborar um parecer, vai entregar aí para o Poder Judiciário, para a autoridade judiciária, e essa autoridade é que vai decidir o que vai acontecer com essa criança, né? Então a decisão será sempre do Poder Judiciário, né? Também é interessante que de posse desse relatório da equipe multidisciplinar, né, a autoridade judiciária, ou seja, o juiz, de novo, né, o desembargador, ou seja, aquele que vai julgar, que tem o poder de julgar, né, tem a função pública de julgar, né? Então veja que nós temos aí essa autoridade judiciária poderá determinar aí o encaminhamento dessa gestante, no caso aí de não ter nascido antes do nascimento, ou mesmo da mãe depois do nascimento, né? Logicamente tem que haver a concordância da gestante ou da mãe, tem que haver a anuência da gestante ou da mãe, então vai mandar aí para a rede pública de saúde, o SUS, né? Da Lei 8.080 de 90, Lei 8.080 de 90, né? Então para o SUS, e logicamente também para assistência social, os órgãos de assistência social que são regulados pela Lei 8.742 de 93, como prevê o artigo 203 da Constituição Federal, para um atendimento aí especializado, né? Então vejo que essa questão é importante, porque a mãe ou a gestante ou a mãe, vejo que isso é importante, porque pode ser antes ou depois do nascimento da criança, né? Pode decidir entregar essa criança por vários fatores, por X fatores, né? Ela vai passar então pelo estudo da equipe multidisciplinar, que vai elaborar um parecer e vai entregar esse parecer para a juíza ou para o juiz, né, da autoridade judiciária, e a autoridade judiciária vai encaminhar aí, logicamente, para o serviço de saúde do Estado, para a assistência social do Estado, para verificar quais são as condições reais dessa mãe, né, em relação a esta criança. Então isso é o que acontece com o previsto no artigo 19A da Lei 8.069 de 90, por força da Lei 13.509 de 2017, que é a chamada Lei da Adoção. É importante que se faça isso, porque é uma oportunidade para essa criança cuja a mãe não tem condições de criar, ou a gestante não tem condições de criar, né? Então entrega para o Estado, e o Estado então tomará as providências cabíveis, como prevê o artigo 19A da Lei 8.069 de 90. É importante isso. Vamos fazer um intervalinho e depois retornaremos aí sobre esse assunto ainda.